Amados, nós sempre trazemos uma palavra e nesta manhã eu gostaria de falar sobre os valentes de Davi. O que traz, quais as características de um valente, né? Eu sempre digo que Deus, Ele está à procura de homens e de mulheres que possam fazer parte dessa grandeza. Nós somos pequenos, nós somos insignificantes perto do poder de Deus, né? A nossa força é muito pouca, mas em Deus podemos sim fazer proezas. A gente vê vários homens na Bíblia que Deus usou poderosamente e alguns que estavam completamente fora do propósito de Deus, Deus traz para o seu propósito e realiza uma grande obra. Eu gostaria de ler em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 1 ao 9. Nos diz assim a palavra: Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e dos capitães das turmas que serviu o rei, e os capitães dos milhares e os capitães de centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e atende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então aqui o que me chama a atenção é que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, Deus está buscando aqueles que podem compor o seu exército. Quando Deus quis construir a arca, Ele achou um homem chamado Noé. E Noé, dentro da sua geração, se tornou o representante de Deus na terra, o seu valente, podemos dizer assim. Gênesis 7:1 diz assim: Depois disso o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Eu vejo que Deus sempre vai procurar na terra os que são verdadeiros. Pode até ser uma pessoa que não tenha nenhuma habilidade, mas que tem que ter o caráter que Deus está procurando. Quando quis libertar seu povo da escravidão, Deus chamou Moisés. Quando quis derrubar os muros de Jericó, Deus chamou Josué. Quando Deus quis um pai de nações, Deus chamou a quem? Abraão. Homens que estavam dispostos a sair da sua zona de conforto, do seu bem-estar, do aconchego da sua família, para poder ir realizar as guerras do Senhor. Então Deus procurou e procurou até que Ele achou esses homens. Eu entendo que os justos, né, Deus sempre está buscando na terra alguém para realizar a sua obra. Eu fico pensando, né, quando o próprio Abraão ele é visitado pelos anjos, e aí o Senhor vai falar com ele que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E Deus começa então, Moisés começa então a fazer algumas perguntas para o Senhor, né? Senhor, tu vai destruir, eu sei que vai, Sodoma e Gomorra, mas se porventura lá o Senhor achar 50 homens justos, não destruirei. Eu ouso dizer, e se tiver 40, também não destruirei por amor aos 40. Senhor, e ele foi baixando até que diz assim o versículo, Gênesis 18:32, disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Mas este homem, Abraão, que era um valente de Deus, ele estava ali reivindicando a salvação do seu sobrinho Ló, da sua parente, a esposa de Ló, e os seus sobrinhos, né? Agora veja, Abraão, quando começa a interceder, porque eu vejo assim, irmãos, você vai entender logo que essa mensagem, os valentes de Davi, homens que Deus levantou, realmente num momento muito delicado do ministério, ou de Davi, né, da passagem para o reinado de Davi, Deus sempre procurou, sempre vai ser assim,
Deus procurava na época de Jerusalém um homem justo. Interessante porque várias vezes ele vai buscar esse homem e ele não encontra. Jeremias 5, 1 e 2 assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. E ainda que digam, viva o Senhor, de certo, falsamente juram. Então veja que situação que chegou o povo de Israel. Então houve um momento que Abraão procurou 50, não achou, nem 10. Agora não existe nenhum. É bem verdade que Deus, como sempre misericordioso, antes de executar qualquer sentença, aplicar qualquer castigo, porque Deus castiga aqueles que Ele ama, Deus vai sempre fazer uma varredura para ver se acha alguém que é o seu representante. Isso acontece em todas as famílias, isso acontece em todas as nações, em todos os vilarejos, mas não pode ser, meus amados. Na época de Ezequiel, Deus procurou um homem que levantasse o muro, se pusesse na brecha, e não achou. Estou trazendo esta explanação para você entender como que Deus usou Davi de uma forma tão maravilhosa e como Davi vai depois exaltar os valentes que Deus levantou no seu ministério. Que em todos os segmentos da sociedade tem que existir alguém que tenha o Espírito de Deus, que seja o valente de Deus. Repito, Deus não está buscando homens perfeitos, homens com grandes habilidades, mas Deus, Ele chama até os incapacitados, ou sempre foi assim. Deus chamou aquilo que não era, aquilo que não tinha muita força, aquelas coisas, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim, desprezíveis. Agora veja, preste atenção nessa leitura, Ezequiel 22, 30 e 31. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e que se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Veja que a justiça de Deus, ela está baseada numa intenção do próprio Deus em querer resolver o problema através de alguém. Porém a ninguém achei, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Então quando a gente faz uma campanha que nem esta que nós estamos fazendo, eu de joelhos, minha família de pé, qual que é o intuito? Qual que é o propósito dessa campanha? É que Deus olhe e veja ali um representante daquela família. Irmãos, o que seria de minha vida, o que seria da minha família se nós não tivéssemos, pessoas orando por nós, meus pais, meus irmãos, muita gente orando pela gente. Agora, houve um momento na história de Israel que Deus procurou, isso está em Ezequiel, e aí eu quero chamar a vossa atenção para isso, porque houve momentos que Deus não achou nenhum, mas este momento aqui está escrito em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13 a 21. Deus estava tão indignado com o povo de Israel, que diz assim o versículo: Filho do homem, quando uma terra pecar, ele está fazendo uma suposição. Algumas traduções dizem assim, se tal terra pecar, aqui diz assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela a fome, cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, note que ele deixou muitas pessoas de fora aqui. Na intenção do seu coração, ele está dizendo o seguinte: se eu fizer uma varredura, e se nessa tal terra tiver esses 3 homens, com certeza chamou a atenção de Deus, esses 3 homens. Quem são eles? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Até o momento, se tivesse um justo, Deus não destruiria. 10, Deus não destruiria. Agora ele está falando o seguinte: mesmo que estes aqui estejam, eles vão salvar apenas a alma deles. Porque, irmãos, Deus vai
derramando a sua misericórdia, o seu amor, a sua benevolência, mas o homem não está nem aí. Ele não quer compromisso com Deus, não quer uma aliança com Deus. Não digo todos, né? Graças a Deus hoje tem muitas pessoas, muito justos nessa terra, pelo menos vivendo pelo grande justo que é Jesus, foi Jesus, e não haveria outro, né? Não haverá outro como Jesus. Se eu fizer passar pelo fogo, versículo 15, se eu fizer passar se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, esses 3 homens estiverem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Então Deus está dizendo o seguinte: se eu for destruir essa tal terra com animais, com fome, com peste, 3 homens eu livraria, passaria pelo meu crivo. Quem são eles? Noé, Daniel e Ló. Aí ele vai repetindo: ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar delas homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Veja, na época de Noé, porque ele vai citar Noé aqui, na época de Noé, o grande valente de Deus conseguiu salvar a sua própria família. Mas nesse período da história, neste momento de Israel, Deus disse: ainda que eles estivessem, eu estou tão indignado com esse povo que eu livraria eles, mas tudo em sua volta seria consumido. Aí ele vai dizer uma coisa interessante, o capítulo 20: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, que nem um filho nem uma filha se livraria, mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para cortar. Então Deus estava muito indignado com Israel, com Jerusalém, porque eram pessoas que matavam os profetas, faziam coisas horríveis, caíram na idolatria. Tudo aquilo que Deus disse que não era para fazer, eles faziam com prazer. Sabe quando você peca com prazer? Então tem pessoas assim, né, que se tornou iníquo, né? A iniquidade tomou conta do seu coração. Jesus disse à mulher samaritana, João 4:23, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que estejam praticando a justiça, que sejam sim justificados em Cristo Jesus, que eles não achem, nós não podemos achar jamais que somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pelo que Ele fez. Então, quando é que Deus procura os seus adoradores? Todo dia, todas as horas, porque Deus quer que a sua obra seja feita nessa terra com pessoas não perfeitas, porque não existe um perfeito, mas que pelo menos esteja compatível com a sua vontade. Entendo com isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que sejam valentes guerreiros, porém que correspondam às normas ou às características pré-estabelecidas por Deus. Deus procura homens e mulheres que sejam verdadeiros e justos para fazer parte da sua equipe. Quais são as características de um valente? E aí você começa a entender com exatidão ou com clareza de espírito o que está no coração de Deus. Atos 13:22 diz assim: e tendo deposto a este, levantou-se como o rei Davi
ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu acho tão linda essa parte, que Deus achou a Davi. Quando Deus enviou a Samuel ungir a Davi, ele já havia achado e disse a Samuel: achei o meu servo, o meu guerreiro, o rei de Israel. Vai até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos será o rei sobre Israel. Irmãos, então Samuel pegou, aquele chifre com azeite e foi até a casa de Jessé. Por quê? Porque Deus já tinha achado Davi. Ele vai apenas só oficializar no mundo espiritual Davi como rei, como sacerdote, não digo porque não é da tribo de Levi, mas como até juiz, porque Davi era rei e juiz. Ele podia julgar, tamanha era a bênção de Deus para a vida dele. Então a primeira grande lição que eu aprendo: Deus sabe onde nos encontrar. Deus nunca errará o endereço. O que atrai? O que eu tenho que atrai a Deus? É o meu porte físico? Não, porque se fosse pelo porte físico, Deus iria escolher Saul, homens grandes, guerreiros, Davi não era assim uma estatura como o próprio Saul, que Saul era um homem gigante, para sua época. Agora, a primeira grande lição é que Deus, ele deseja encontrar, para que sejam seus representantes nessa terra, os seus valentes. Não apenas no sentido de habilidades, coragem, mas que sejam verdadeiros, justos, na hora em que é necessário. Quem sabe você diga: mas eu sou tão pobre, moro numa casa alugada, eu não tenho expressão, eu não tenho estudo, eu não tenho nenhum grau superior. Irmãos, ele está procurando pessoas que estejam dispostas a ser justas, pessoas que possam ter um coração corrigível, ensinável. Nunca se iluda com o que você é, com o que você tem. Deus vai examinar o teu coração pelas características que Ele procura, Ele te achará. E não adianta querer forçar. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1 ao 13, assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque dá para entender que o rei Saul era muito amigo de Samuel. Ele tinha assim, um carinho especial por Saul. E ele foi tentando consertar as circunstâncias. Senhor, tenha misericórdia de Saul, Saul é assim mesmo. Mas chegou um momento que Deus disse assim: olha, eu o rejeitei. Diz assim a palavra: havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, 1 Samuel 16, 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reinasse Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então veja como é que estava a vida espiritual de Saul, O próprio Samuel está com medo dele. Se ele descobrir, vai matar. Aí o Senhor disse: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Deus sempre dá um jeito, E eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém, então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Então olha o respeito que eles tinham, pelo sumo sacerdote. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
não atentes para a sua aparência. Então aqui nós precisamos entender que Deus não vai na cor dos olhos, Deus não vai no porte físico, né? Se fosse assim, Deus não escolheria Paulo, Deus não escolheria alguns desses homens, né, para que fosse usado em suas mãos. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab, só os guerreiros, né? E o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Ah, meu irmão, a gente conhece a história, né? Eu fiz questão de ler essa parte para vocês verem como Deus, Ele vai pegar aquele que foi realmente escolhido a dedo por Ele. Achei a Davi e comeu óleo santo ungir. E agora o homem de Deus vai lá na casa, vai primeiro sacrificar. Foi uma manobra muito forte para poder ir para a casa de Jessé e lá fazer o que tinha que fazer. Porque se Saul descobrisse, já era. Então, essa primeira grande lição, como Deus escolhe os seus valentes, os seus ungidos, né? Como Deus escolhe para ungir, melhor dizendo, em primeiro lugar Ele escolhe, Ele unge e depois Ele vai oficializar para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Então a primeira grande lição é que Deus escolhe, Deus não erra o endereço. Segunda grande lição, Deus não procura os desocupados. Todos os 7 filhos de Jessé estavam fora do propósito. Deus só acha aqueles que estão fazendo alguma coisa para Ele ou para alguém, né? Deus não tem compromisso com os ansiosos, desocupados, aqueles que não estão nem aí com a obra de Deus. Deus está buscando aquele que está na batalha, labutando. Então você vai notar que sempre os grandes valentes estavam fazendo alguma coisa. Os homens de Deus, os profetas, os discípulos, ou estavam lá lavando a rede, ou estavam pescando, ou estavam cobrando impostos. Eles estavam trabalhando. Quando eu leio 2 Samuel 16, 11, assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Irmãos, veja sério. Agora toda atenção, tudo que está sendo feito agora é em prol de alguém que vai chegar. Ninguém senta, ninguém come, ninguém faz nada até que essa pessoa chegue aqui diante de nós. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Naquele momento que ele recebeu a unção, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Então a segunda lição é que Deus não procura os desocupados. Davi estava trabalhando. Eu já vi várias pessoas sair para o ministério porque estavam desempregados. Ah, não tenho o que fazer, Deus está me chamando, e Deus estava chamando coisa nenhuma. Não era o propósito de Deus. Então veja, estavam todos os filhos, Eliabe, Samá, todos eles, né, desfilando para o sumo sacerdote, mas não era nenhum deles. Terceira grande lição: a unção não o fez indiferente para com o seu chamado pastoral.
porque ele continuou sendo, não apenas agora pastor de ovelha, mas ele ia governar um povo. Ele seria, sim, um grande rei, né? Ele não se apartou do rebanho, veja. Ele poderia, bom, agora estou ungido rei, vocês têm que me servir. Deus quis assim, né? Então agora vocês me respeitam. Não, sabe o que ele fez após a unção? Voltou lá a cuidar das ovelhas do pai. Trabalhador. Ele não se apartou do rebanho, era obediente ao seu pai, mesmo tendo sido promovido o músico mor do rei. Afinal de contas, ter nas mãos tal privilégio não era para qualquer um. Imagina você ter nas mãos o poder de mandar embora o mal do rei. Ele tocava a harpa porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então você vai entender nessa mensagem dos valentes de Davi. Estou contando todo o processo para você entender como Deus vai trazer a unção que você respeita, é essa que vai lhe atrair. Você vai ver o quanto Deus, ele continua sendo o mesmo na sua chamada, na sua escolha, a maneira como Deus faz. Mesmo que hoje não tenha rei, mas Deus tem os homens e mulheres de Deus que ele usa, e nós precisamos entender com essas lições das quais o Senhor nos propõe. Agora veja, imagine você ter nas mãos a unção de expulsar o mal do rei. Porém foi o fato dele ser um verdadeiro servo e pastor ao lado do seu pai é que Deus escolheu para guerrear as guerras do Senhor. Observação: as guerras os quais Davi combateu não eram as suas, e sim as de Deus. As particulares ele teve alguns problemas. 1 Samuel 17,14 diz assim: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Imagine se fosse um de nós. Você vai lá em Brasília para orar pelo presidente. Ou se fosse na época da monarquia, né? Você ter o poder, a unção de tocar lá um instrumento, pode ser harpa, pode ser guitarra, violão, e você tivesse a autonomia, estivesse sobre você, sua vida. Ninguém conseguia essa proeza de deixar o rei tranquilo, calmo, sereno, tendo paz de espírito, a não ser pela sua musicalidade, pelos seus louvores. E Davi poderia muito bem dizer: Senhor, me arruma uma vaga aqui no palácio, me arruma um ministério, me arruma aqui uma secretaria de música, porque eu já estou aqui. Não, ele ia fazia a sua missão e voltava para as ovelhas. Ele ia e voltava. Diz assim o versículo: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Você lembra quando ele vai vencer o gigante Golias? Ele já tinha sido ungido rei, mas Saul continuava governando Israel. Os dois foram ungidos, os dois estavam ungidos ao mesmo tempo, né? Só que um estava na posse. Saul ainda continuava reinando sobre Israel sem unção. Este versículo vou ler para vocês, diz assim, ó: Davi, porém, e voltava, a continuação diz assim, ó: e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço para teus irmãos um efa deste grão tostado e 10 pães, e corre levá-los ao arraial, teus irmãos, porém, esses 10 queijos de leite. Ele vai para a guerra, né? Mas ele não vai guerrear, ele nem sabe que ele vai ser um dos homens mais usados por Deus nesse dia. Mas ele obedientemente vai, leva os pães, leva os queijos para os capitães, e quando ele chega lá, a história dele vai mudar completamente ao se tornar um grande valente, matando aquele gigante. Então, eu sempre digo assim, irmãos, a unção que está sobre ti pode atrair muitas pessoas. Agora, se você não tem unção, não vai atrair as pessoas não te procuram, as pessoas não estão nem aí com você. Não é porque você é inferior, é que está faltando a unção de Deus na tua vida. Não é que você é melhor do que as outras pessoas. E agora eu vou entrar nessa questão aqui dos valentes de Davi. Veja que a unção que está sobre você, ela vai atrair para você as pessoas que você precisa para o momento.
Eu vejo igrejas que têm uma dificuldade de atrair as pessoas, lideranças, né? Por mais que você tente, por mais que você faça, mas parece que as pessoas se afugentam de você. Ou quando chegam até você, elas se perdem. Quantos que se perdem? Por quê? Porque essas pessoas, elas não entendem ou elas não conseguem perceber, não conseguem entender a unção que está sobre a tua vida, porque ela é talvez opaca. É uma unção que ela não dá indícios, ela não dá notícias. Você veja que quando Davi venceu o gigante Golias, ele era o representante de Deus. Israel inteiro ficou sabendo. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Então isso quer dizer que a unção que estava sobre Davi era 10 vezes mais do que aquela que estava sobre Saul. E que culpa que tinha Davi? Nenhuma culpa, só que Davi era sincero no que ele fazia. Quando Deus diz: achei Davi, o meu servo, e ungi, é porque já aquele primeiro tinha sido rejeitado. Meu amado, hoje nós estamos vivendo a época da graça. Espero que você não tenha sido rejeitado por Deus, né? Porque alguém vai ter que agir no seu lugar, a não ser que você se arrependa e você passe a fazer algumas coisas que nós precisamos essa semana passar para vocês. 1 Samuel 22:1. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão, que aí começou uma perseguição muito grande. Outro dia eu dizia que você, para ser usado, você precisa ser amado e odiado. Você sabe que Saul passou a odiar Davi, a ponto de desejar a morte. E por muitas vezes ele fez emboscadas contra Davi. E Davi, eu acredito que na época Davi não entendia muito. Talvez ele dissesse assim: meu Deus, o Senhor me ungiu, eu um dia serei o rei, oficialmente, né? Teoricamente ele foi ungido, e na concepção de Deus, no coração de Deus, ele já era o rei. Mas para chegar até o trono, não sabia ele das lutas, das dificuldades que ele ia passar. Se ele pensava que o pior gigante da sua vida era Golias, ele se enganou. Porque o pior inimigo de Davi não era nem Satanás, era o próprio Saul, que não admitia que aquele pirralho, né, aquele ruivo, assumisse o governo. Mas Deus tem os seus caminhos, é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, forjar o nosso caráter para o seu propósito soberano. Então diz assim a palavra de Deus: depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão, porque ele vivia fugindo de Saul. Ora, um homem que estava dentro da casa do rei, expulsando o mal do rei, muitas vezes, acredito eu, comendo na mesa do rei. Foi aí que ele até conheceu Jonatas, né? Um dos filhos de Saul, que lhe ajudou muito até a escapar da mão do próprio pai. Quando você está no propósito de Deus, Deus vai te dar todos os escapes necessários. E aí começa o cerco mesmo para tentar matar Davi. E ele foge para essa caverna de Adulão. Ele pensa que ele está sozinho, ele pensa, né, que vai ser agora? Será que realmente o meu chamado? Às vezes nós questionamos o nosso chamado. Quem sabe você esteja questionando: meu Deus, se era para me vir para essa igreja mesmo? Parece que está dando tudo errado. Irmão, se você está no propósito de Deus, pode ser sim que aconteça coisas erradas, dificuldades que nós temos. Agora, eu penso assim, irmãos, que quando você começa a estudar, podemos até dizer, né, que a biografia de Davi, existem alguns altos e baixos que a gente para pensar assim: meu Deus, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Quando você começa a examinar a história do rei Davi, a gente vê assim que ele passou por momentos difíceis, né, com a família, a começar pelos desafios que Deus lhe propõe, que é matar o leão, matar o urso, vencer o gigante Golias. Agora, enfrentando Saul, ele corre para uma caverna e ele fica lá. Então a caverna de Adulão
eu vou colocar aqui algumas características bem interessantes. A caverna de Adulão significa o povo que faz justiça. Este lugar foi inaugurado com este nome justamente por causa do governo tirano de Saul, que sem unção maltratava os seus subordinados. Sendo assim, esta caverna era o refúgio de pessoas que estavam inconformadas com o reinado de Saul, um rei invejoso, déspota, perseguidor dos bons, amigos dos maus. Benaia foi aquele que aceitou o desafio de sair do reino onde ocupava um cargo ilustre para adequar-se à caverna de Adulão. Ou seja, Benaia era um homem justo e muitas vezes, para que sejamos abençoados, precisamos sair da nossa zona de conforto e enfrentarmos a caverna de Adulão, ou seja, viver justamente. Foi nesse exato momento que Davi foge para essa caverna para tentar escapar das mãos do próprio rei. E isso nós precisamos entender com clareza de espírito, porque às vezes nós precisamos estar a sós para ver com clareza o livramento de Deus para nossas vidas. Então é na caverna que Deus nos surpreende. O que quer dizer? Naquele lugar onde nós estamos nos refugiando. Eu me lembro de um pastor que ele passava por uma dificuldade muito grande. Ele foi para a própria igreja, onde as pessoas estavam falando mal dele, fazendo coisas até pejorativas, escrevendo coisas sobre ele. O que ele fez? Ele fez que nem Ezequias, pegou as cartas do inimigo e foi lá para o altar de Deus. Senhor, tu sabes. E esse pastor começou a orar. E teve um momento que ele disse: Senhor, eu parece que estou numa caverna. Parece que eu não tenho mais nem como respirar direito. Olha o que está acontecendo no meu ministério. E foi aí que Deus começou a mostrar para ele que, independentemente da situação, se você guerreia as guerras do Senhor, Ele vai lhe ajudar. Ele vai enviar pessoas para lhe ajudar. Então é na caverna que Deus nos surpreende. Quando estamos na caverna, dentro do propósito de Deus, podemos contar com pessoas que jamais poderíamos imaginar. Foi o caso de Benaia. Então eu vou falar hoje sobre essa situação, porque foi exatamente um dia daqueles onde ele está muito triste, muito desesperado. Davi ele entra naquela caverna e começa a dizer assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida, da minha família, se o rei me encontrar neste lugar? E de repente, meus irmãos, chega lá 500 soldados, 500 homens, e entre estes estava lá Benaia. E aí eu passo a passar para vocês algo aqui. Foi o caso de Davi e Benaia, que podiam contar com os quereteus, os peleteus. Os quereteus e peleteus, este era um povo estabelecido junto aos filisteus no sul da Palestina. Ninguém ousaria trabalhar com esse pessoal. Mas você vai ver em 1 Samuel 30, 14, Ezequiel 25, 16, Sofonias 2, 5, aqueles que eram para ser o inimigo de Davi, se tornaram amigos de Davi. Eles ajudaram depois no reinado de Davi, compunham-se com os peleteus, que eram a guarda pessoal de Davi, sob o comando de Benaia, filho de Joiada. Então, não vai dar tempo de ler, mas 1 Samuel 8, 18, Depois você vai ver 2 Samuel 20, 23, 1 Crônicas 18, 17. Agora veja só, permaneceram leais a Davi durante as revoltas de Absalão. Depois eu vou falar aquela parte da caverna, quando chega os 500, todos amargurados de espírito, endividados. Puxa, você está esperando pessoas que estejam bem na fita, como a gente diz, mas de repente chega 500 homens, todos eles quebrados. Mas aí que está, lá estavam os valentes, que era de Saul, que quando Saul ficava com aquele espírito mau que vinha sobre ele, ele começava a querer se vingar daqueles que eram de Deus. Benaia foi um. Benaia se apresentou diante de Saul e disse: saia da minha frente, por nada. E ele foi mandando embora, até que se tornou um número de 500. Qual que era o propósito? Deus usar esses 500
sobre o reinado de Davi. Eu vou ler aqui, porque permaneceram leais a Davi. Olha só, 2 Samuel 15:18, também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Mais tarde, né? Na revolta de Seba, a gente sabe que Seba se levantou contra o reinado de Davi. Em 2 Samuel 20, versículo 7, diz assim, ó, então saíram atrás deles os homens de Joabe e os quereteus de novo, e os peleteus, e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Bicri. Eles estiveram presentes quando Salomão foi ungido rei. Então não só abençoaram Davi, como também esses valentes abençoaram o próprio Salomão. Veja a bênção que Davi conquistou para o seu reinado futuro e para o reinado do seu filho. Pois 1 Reis 1, 38 e 44 diz assim, vou ler o 38 e depois o 44. Diz assim, ó, então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão numa mula do rei Davi, e o levaram a Giom, 44. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. Amados, por que contei toda essa história para vocês? Para vocês começarem a entender que o que Deus está procurando na terra é homens que tenham essas características de valentia. Ser um valente de Deus nos nossos dias, isso tem sido uma coisa muito rara. Tem muitos crentes, muitos que se dizem até salvos em Cristo, não vou julgá-los, mas você conhece pelo fruto. Você conhece pelas atitudes que tomam diante das circunstâncias da vida. Deixa eu falar de Benaia. Por que Davi escolhera Benaia e o colocou por líder dos seus soldados? Inclusive dos quereteus, inclusive, né, destes homens e os peleteus, como diz a palavra. Se der tempo, semana eu vou falar sobre essas duas tribos, ou essas duas pessoas, né? Benaia significa o Senhor constrói. Deus, Ele sempre vai colocar pessoas do seu lado, se você estiver na unção do Espírito. Se você estiver na unção do Espírito, Deus sempre vai colocar no seu lado pessoas que vão construir com você, ajudar o seu ministério. Preste atenção, porque essa palavra é muito forte para você, meu amigo de ministério. Você que está começando agora, você que está pegando um grupo, ou você que já está à frente de um grupo e você está se sentindo sozinho aí no seu ministério, na sua vida. Benaia significa o Senhor constrói. Na cultura judaica, o nome tinha o sentido futurista. Havia um cuidado em colocar nomes em seus filhos, nas filhas nem tanto, posso dizer assim, mas no filho. Até porque as mulheres não tinham o mesmo conceito na época. Hoje é diferente, mas na época as mulheres, elas eram tratadas sim com desdém. Então, colocava-se nomes os mais variados. Quando se tratava de um homem, então tinha que ter um significado, tinha que ter um peso. O nome tinha que ter um peso, tinha que ter um significado. O nome tinha que expressar alguma coisa. Então, Benaia era uma pessoa que aprendera a viver sob pressão. Uma das coisas que mais nós precisamos entender é que quando começa as dificuldades do ministério, se você não tomar cuidado com essa pressão que vem sobre você, você desiste fácil. E é aí que, se você se manter firme, Deus vai enviar pessoas, ou Deus vai levantar ao seu lado pessoas para te ajudar. Em primeiro lugar, Benaia era uma pessoa que aprendera a viver sob pressão e não tinha problemas de enfrentar as cavernas da vida, literalmente falando. Em segundo lugar, era um homem confiável. E a confiança de Davi em Benaia foi muito notória em sua época. Ele, Benaia, sem dúvidas, foi um dos valentes mais confiáveis da história de Israel. Não só no reinado de Saul, porque ele era de Saul. Mas Saul desdenhou, mandou embora, e ele foi para a caverna de Adulão, ficou lá. Davi, como no reino de Salomão,
Benaia viveu muitos anos na presença do Senhor e a sua vida foi uma vida íntegra, independentemente de quem fosse o seu líder. Interessante que a caverna de Adulão, ele tinha várias entradas e várias saídas. Então você podia, na própria caverna, afirmam alguns historiadores, que você podia se esconder dentro da caverna em vários lugares diferentes. Por que eu digo isso? Porque existem escapes. Mesmo nas maiores dificuldades, quando você está cercado, Deus vai te dar uma válvula de escape. Esse Benaia, Davi o escolheu por algumas razões óbvias. Davi tinha certeza que podia contar com Benaia e que jamais iria traí-lo. Benaia zelava pela integridade de Davi e os seus irmãos, providencialmente, ou dentro de provisões maravilhosas, colocava a própria vida em perigo para prover a bênção para aqueles que o lideravam. Interessante porque a escolha de Davi, eu digo depois, desses 500 ele escolheu alguns, Samar e outros ele foi escolhendo para poder manter-se até no reinado. Agora, uma das leituras bastante interessante é 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 20 ao 23, assim: também Benaias, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, valoroso de grandes feitos. Agora começa a mostrar quem era esse Benaia. Diz assim, matou os 2 filhos de Ariel e Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova. Irmãos, aqui é forte, hein? Eu já vou explicar para vocês o que significa esse matar o leão dentro da cova. E vou mais longe, diz o versículo assim, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha este uma lança na mão, mas Benaia desceu a ele com um cajado. Vou explicar já já. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. E essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. Conseguiu uma nomenclatura, quer dizer, um nome. Ele conseguiu a fama, porque haviam 3 e ele era um deles. Dentre os 30, ele era o mais afamado. Então tinha lá 30, era 500, mas tinha 30 que se destacavam. Entre esses 30, os 3 que era próximo de Davi. Porém os 3 primeiros não chegou, mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Interessante, né? Porque ele tinha tudo para encabeçar. Mas quem sabe ele, não é isso que eu quero. Mas Davi tinha ele por cabeça. Veja só o que diz a palavra. O comentário agora, né? Eu vejo aqui o cuidado de Benaia em sair em tempo de neve procurando os leões que ficavam à espreita para pegar suas presas. A atitude de Benaia era uma atitude preventiva, pois os leões ficavam na boca das cavernas para apanhar as suas vítimas, ou seja, as suas presas. O que isso significa para nós? Existem 2 tipos de leões. Um é, sem dúvida, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. E o outro é aquele que quer ser leão, que é o próprio Satanás. 1 Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, fugindo como leão e procurando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos no mundo. Então vamos falar sobre Benaia. A atitude de Benaia em ir à neve se refere aos nossos dias de frieza espiritual. Diferente, mesmo em dias difíceis, chuvosos, frias, nós temos que estar prontos para a guerra. Porque seja verão, seja inverno, outono, inverno, primavera ou verão, independentemente das estações, nós devemos entender que Deus conta conosco. Nós precisamos ser os valentes nessa terra. Não
para o louvor próprio ou porque nós somos melhor do que os outros, mas porque Deus viu em nós algo que atraiu a sua vontade. Deus viu algo em Davi que não conseguiu ver mais em ninguém, muito menos em Saul. Quando ele diz: achei a Davi e ungi com meu óleo santo, que coisa maravilhosa. Para quê? Para que ele fosse um instrumento da vontade de Deus como rei, como juiz, como pastor também, por que não? Agora note uma coisa, mesmo em clima adverso, Benaia não se deixava vencer pelas adversidades, pelas dificuldades, ainda que sejam dificuldades naturais. Neve pode representar uma frieza naquilo que estamos fazendo, mas aquele valente sabe que se ele se deixar levar pelo clima aos inimigos, até mesmo o rei estaria correndo risco de vida, ou de morrer, né? Nós podemos viver numa igreja em que o estado dela esteja tal frieza espiritual, a ponto de você dizer: meu Deus, olha o que virou a nossa igreja está fria, nosso pastor está passando por dificuldade. Irmãos, é nessa hora que os valentes têm que aparecer. Sabe o que acontece, irmãos? O pastor tem mais visto a nuca da covardia desses irmãos que dão as costas na hora que ele mais precisa. Vira as costas. A única coisa que ele consegue ver é ele se retirando e consegue ver os covardes de costas. Esse Benaia podia ser o momento em que fosse. Você sabe por que ele entrou nessa caverna? Porque o próprio Davi tinha dito que eles escolhessem um lugar para se esconder, e ele foi lá. Primeiro matou aqueles 2 valentes, depois ele foi com um cajado, eu já vou explicar aqui o que significa. Então nós podemos viver dentro de uma situação espiritualmente, né, uma igreja fria, uma igreja sem ânimo. O que nós vamos fazer nessa hora? Vamos passar para outra igreja? Às vezes é a vontade de Deus, mas quem que vai dar esse aval para você? Quem que vai te dar essa bênção? O teu pastor. Agora eu vejo muitas pessoas que elas tomam atitude na hora das guerras, na hora das dificuldades. Por que Deus vai honrar todo aquele pessoal que ficou ali na 62? Não foram muitos, mas os que ficaram, Deus vai honrar. Porque na hora que mais a obra precisava, eles tinham tudo para poder fugir covardemente da situação que a igreja estava vivendo no momento, mas resolveram ficar. Se uniram ao pastor Moacir Pereira, né, com toda a sua dificuldade, toda a sua fraqueza, porque nós somos fracos, né, mediante o poder de Deus, mas nele nós somos mais do que vencedores. Então o que chama a minha atenção é que Benaia não se deixava levar pelas circunstâncias adversas, ele reagia, ele era resistente, persistente, ele tinha domínio próprio. O interessante é que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, qual será o quadro espiritual? Como que nós estaremos levando este evangelho? O leão vai estar à espreita, querendo tragar a todos, mas nós temos o poder de Deus nas nossas mãos para vencer. Então veja, o amor, diz a palavra de Deus, de quase todos se esfriará. Aí eu vejo assim que esse tempo do qual o próprio Benaia, a palavra de Deus revela que era época de inverno, é aquela época, irmãos, que nós estamos em dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades no físico, várias dificuldades nós enfrentamos. Nem por isso Benaia abandonou. Veja que Deus vai lhe proporcionar um grande cargo. Deus vai lhe proporcionar, eu digo na questão de Benaia, um rei, que ele vai ser fiel a esse rei sempre. Não bastasse, ele vai continuar no reino do próprio filho Salomão, Benaia. Por quê? Porque ele é fiel à sua liderança. Então, se Benaia significa o Senhor constrói, você está disposto, meu amado, meu irmão, minha irmã, a construir
juntamente com o seu pastor, com a sua liderança, construir um futuro melhor. A gente só vive reclamando do momento, mas reclama e não faz nada. O Senhor constrói. Benaia significa o Senhor constrói. Quantos Benaias, meus irmãos, tem nas igrejas e que a gente nem presta atenção. A Bíblia diz que haviam 30, desses 30 haviam 3, que Benaia não era considerado um dos 3, porque ele não queria louvor, diz o versículo. Agora preste atenção no que nós vamos encerrar essa parte, amanhã nós vamos continuar. Se Benaia significa o Senhor constrói, você está disposto, meu amado irmão, a deixar Deus construir através de sua vida algo tremendo para o futuro? Você tem humildade suficiente para entender que as dificuldades que você enfrenta hoje para Deus pode ser sim a ponte para te levar a galgar alturas? Deus, através da tua vida, há de construir, há de solidificar, e por que não ser o guindaste de Deus na vida de outras pessoas. Irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Benaia, mas para isso é necessário que tomemos atitude mesmo diante da frieza de nossa liderança. Infelizmente, alguns usam a frieza espiritual, as incompatibilidades, como justificativas de fugir da guerra. Deus não te dá licença para isso, meu filho. Quem sabe você esteja dizendo: pastor, eu queria tanto edificar, construir na nossa igreja, sabe? Eu tenho procurado fazer a minha parte, mas pastor não ajuda, a liderança não ajuda. Mas isso é motivo para você dar as costas? Isso é motivo para você abandonar o barco? Talvez você diga assim: será que o meu tempo não acabou aqui? E se não acabou? Você não consegue, quem sabe, porque está usando a neve como desculpas. Imagina eu entrar naquela caverna, ainda mais que tem leão lá dentro, e você ter que entrar lá. Benaia entrou e matou o leão dentro da caverna. Irmãos, isso é muito forte. A pastora aqui, irmãos, me ouvindo, ou se não, vão me ouvir depois, que sabe o quanto é difícil nós termos pessoas ao nosso lado que entendam a nossa visão. Não é que estejam na visão, muitos estão na visão, mas não entendem a visão. Eles não procuram saber assim, meu Deus, por que o pastor tomou essa atitude? É o contrário, o pastor não deveria ter tomado essa atitude. Nós estávamos tão bem, indo desse jeito. Irmãos, se você prestasse atenção um pouquinho mais na palavra de Deus, você vai ver que o próprio Moisés, como grande pastor de Israel, tomou cada atitude. A começar, ele sai do Egito pelo pior caminho, o caminho mais difícil, o caminho mais longo, muito difícil. Você acha que Deus não sabia que ia estar lá na frente o mar e que o povo seria perseguido pelo próprio faraó? Mas não. O povo, eles queriam saber de blasfemar, falar mal, reclamar, murmurar. Tanto é verdade que esse povo pereceu no deserto por murmuração. Deus enviou o anjo destruidor. Só entrou na terra prometida Josué e Calebe. Meu Deus, aquele povo que saiu lá do Egito, cadê os quase 3 milhões de pessoas, afirmam alguns teólogos? Pereceram. Por quê? Porque não estavam do lado do homem de Deus. Seja Moisés, seja Josué, seja Gideão, seja quem for, Deus colocou na frente daquela obra para que a gente esteja com esta pessoa, por mais que esteja fazendo coisa errada, sim. Mas eu não sou obrigado. Você tem uma obrigação, estar dentro do propósito de Deus. Então, queridos, 2 Samuel 23, 22. E estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou, mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Quer dizer que haviam 3 homens que era a elite, eram os caras, mas ele não fez questão. Mas quando o próprio Davi viu a humildade deste homem,
a destreza, a habilidade de dizer: eu quero este homem na minha guarda pessoal, e não só na minha, eu quero que esteja com meu filho também. Agora veja, como é difícil em nossos dias encontrarmos líderes fiéis que se levantem no lugar dos infiéis, como Benaia, arriscando a própria vida. Irmãos, que nós possamos contar com esses valentes, né? Eu sempre digo que o covarde é aquele que coloca desculpa no inverno, nos leões, nos intempéries da vida. Imagine só, o covarde diz assim: não, nesse período de inverno, eu vou ficar em casa, vou até pedir que alguém me ajude lá, né? E foge da batalha. Então, às vezes, a batalha não é uma questão do diabo em si, a batalha é consigo mesmo, com a sua natureza, com a sua falta de entusiasmo, né? É uma guerra que se levanta. Então, o valente, ele age diferente, ele aproveita as circunstâncias para ser o instrumento nas mãos de Deus. Benaia, mesmo no inverno, entra caçar aquele leão dentro da caverna. Não, que isso? Nós precisamos dessa caverna. O meu futuro rei precisa se esconder aqui. E ele vai lá: não, aqui não é lugar de leão, aqui é lugar do rei Davi, futuro rei Davi. E mata o leão, e lá a caverna agora está liberada, né? O que nós precisamos? De valentes. O valente age diferente, ele aproveita as circunstâncias para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele enfrenta a neve para destruir o leão. Não adiantar ficar justificando a presença do leão, as tocas e o inverno para fugir do enfrentamento. É por isso que muitos que foram chamados para o ministério nunca saíram da primeira fase. Pois quando são provados por Deus, não se deixam ser usados por Ele. Eu digo em nome de Jesus Cristo que vai mudar essa situação, essa circunstância. Por quê? Porque, irmãos, mesmo que o inimigo esteja à espreita, nós podemos contar com a força de Deus em nossas vidas, né? Não esqueça que o leão foi apenas um aquecimento para Benaia. Amanhã a gente vai continuar falando sobre as proezas, porque em 2 Samuel 23 diz assim: matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha este uma lança na mão, mas Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. O que significa esse cajado? Esse guerreiro que está faltando, né? Afinal de contas, quem era o pastor? Não era Davi? O que está fazendo esse cajado aqui na mão do próprio Benaia? Então amanhã nós vamos continuar esta mensagem, porque ela é muito linda, muito importante, né? Alguns podem até achar: não tem nada a ver comigo, esse é um problema seu, né? Nós estamos levando a palavra de Deus, e se você é um pouquinho inteligente, você vai perceber e tirar as suas conclusões, né? E através dessa palavra que você tome as atitudes cabíveis, né? Para o seu bem, bem da obra de Deus, bem do ministério. Essas lives eu tenho alcançado mais pessoas que são do ministério, são pessoas já evangélicas, cristãs, e quem sabe esteja assim, passando por alguns apertos, dificuldades, e estão isolados na caverna, quando a caverna é um lugar apenas para você descansar, para o dia seguinte você sair e vencer os seus inimigos. Então, amados, eu quero orar por você nesse momento e declarar que você é um valente, você é uma valente, você é um homem ou uma mulher de Deus, e que Deus vai mudar essa história em breve. Eu quero orar nesta manhã para que Deus coloque pessoas ao seu lado para lhe ajudar. Quem sabe você está sozinho, abandonado, às vezes está cheio de pessoas, igreja lotada, mas você não pode contar com nenhum desses porque não tem as características do valente do qual Deus está levantando ou deseja levantar. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, durante todo esse tempo de ministério, eu tive alguns valentes, meu Deus, ao meu lado, que me ajudaram, meu Deus, a levar esta preciosa semente, fazendo com que a Tua obra crescesse e aparecesse para a glória do Teu nome. Como é difícil, meu Deus, nós termos valentes, mas o Senhor levanta valentes. E eu peço, Deus, que aonde os meus amigos de ministérios
estão, independentemente da cidade, do bairro. Eu sei que Tu tens poder, Senhor, para levantar os Benaias da vida, porque este foi um grande guerreiro, um homem de Deus que durante todo o reinado de Davi, ele foi um instrumento da Tua vontade. Se não bastasse, o próprio Davi o convida, ou Salomão o convida, para participar do seu reinado. Senhor, o pai era um guerreiro, um homem de Deus, que aprendeu com seu pai Joiada para poder colocar em prática aquilo que o Senhor determinou no seu coração, ou colocou no seu coração. Foram essas atitudes, meu Deus, preventiva de Benaia, que o próprio Davi teve grandes livramentos. Ah, Senhor! E por quê? Porque Davi era um homem que tinha uma unção de guerreiro, de valente. E, meu Deus, quando eu vejo as pessoas que ele atraiu para si, justamente nas características que ele tinha. Ele matou o leão, Benaia matou o leão, ele enfrentou o gigante, Davi tinha enfrentado o gigante. A unção que você respeita, essa vai te atrair. Por isso, Deus, nós queremos que este homem de Deus, esta mulher, esta pastora, este pastor, este líder, seja líder de louvor, de jovens, homens, mulheres, crianças, coordenadorias. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor colocará as pessoas guerreiras, os valentes, meu Deus. Podemos dizer assim, os valentes do pastor Moacir Pereira, os valentes deste pastor, daquela pastora, assim como Davi podia contar com os seus valentes, nós podemos contar hoje também. É necessário acender a chama, é necessário nós atendermos os critérios pré-estabelecidos por Ti, dentro desta guerra do qual o Senhor não dá folga. Não há licença, diz a Tua palavra, para esta guerra. Nós estamos numa guerra. E até aquele grande dia, nós vamos ter muitos inimigos, mas também teremos muitos valentes ao nosso lado para poder fazer a guerra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nesta manhã, eu peço esta unção sobre cada um dos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Ajuda-nos. É a minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém.